Bolsonaro volta a conversar publicamente com Valdemar Costa Neto. Se você não sabe, Valdemar Costa Neto é presidente do partido do Bolsonaro, é hoje aquele que paga um salário para o Bolsonaro e para Michele Bolsonaro, não é pouco. Hoje o PL, por intermédio do meu dinheiro, do seu dinheiro, eles pagam para esse casal mais de R$120 mil por mês. O PL banca Bolsonaro e Michele Bolsonaro com mais de R$120 mil por mês, com dinheiro público, o dinheiro que é cedido aos partidos do Brasil. A questão é que houve uma investigação, tempos atrás, que mostrou que esses dois eles poderiam combinar entre si as suas respostas para os seus processos, ambos processados em processos distintos e outros em processos em comum. É importante você saber que, num dado momento em que foi feita uma busca e apreensão com Valdemar Costa Neto, naquele momento foi encontrada uma pepita de ouro ilegal com o Valdemar Costa Neto, dentre outras coisas. E o Bolsonaro é a mesma questão, foram aquelas questões com as joias e muitas outras situações específicas. Eles são investigados porque o PL ele forjou um estudo, né, um estudo falso a respeito das urnas eletrônicas para dar margem àquilo que o Bolsonaro defendia loucamente, né? O Bolsonaro defendia e com as investigações parece que ele queria acreditar que há fraude nas eleições. Agora foi pedido, né, para que eles voltassem a conversar publicamente e o Alexandre de Moraes permitiu essa conversa. Veja bem, não é bem a proibição de conversar publicamente. A proibição era que o Bolsonaro tivesse contato com o Valdemar Costa Neto. Agora, eu não sei se você, até gostaria que você colocasse aqui nos comentários, só coloca sim ou não. Você acredita que eles não conversavam? Que não havia contato nenhum entre o Valdemar Costa Neto e o Jair Bolsonaro? Coloca aqui nos comentários se você acredita nisso. Mas agora foi permitido que eles tivessem esse contato público, que eles pudessem ser filmados juntos. E na minha opinião era melhor que não. Você vai ver aqui o primeiro momento em que eles se colocam juntos e você vai perceber que ainda continua aquela situação em que eles continuam, principalmente o Bolsonaro, né? Continua sendo o bandido que sempre foi. Eu quero que você acompanhe esse vídeo até o final, porque você vai ver uma coisa que aconteceu que ficou bem engraçado. É uma vantagem que a gente tem de nós termos pessoas conscientes desse mundo. Então veja o vídeo até o final. Antes de eu trazer essa reunião desses dois, eu quero trazer uma reunião que aconteceu ontem. O Bolsonaro foi visitar pessoalmente o Tarcísio, o governador de São Paulo. O Tarcísio havia feito aquela reunião, né, até subiu num palanque junto com Lula, os dois trocaram ali elogios e disseram que vão trabalhar juntos e tudo mais. É claro que isso deixa o Bolsonaro muito enciumado, né? E o Bolsonaro foi fazer essa visita até o Tarcísio. Lá ele riscou o chão, né, como se diz no interior. Lá ele colocou essas diferenças. Ele falou: olha, é o seguinte, Tarcísio, sem esse negócio de você ficar falando que você vai ser candidato a presidente. O candidato a presidente sou eu. E o Bolsonaro, vou colocar agora para você um trecho de uma entrevista em que ele deixa bem claro que ele não quer perder o capital político dele. E que ele ainda trabalha com esse capital político que ele ainda tem. Existe um número absurdo de aloprados que são fanáticos pelo Bolsonaro até hoje. Que se agarram ao Bolsonaro como se fosse a última bolacha do pacote. As pessoas que estão completamente alucinadas e hipnotizadas pelo extremismo. Eu vou trazer para você o trecho dessa entrevista e vou trazer também uma conclusão sobre o que aconteceu ontem entre Bolsonaro e Tarcísio. Mas vamos a esse trecho da entrevista. Nós dois seremos candidatos. Os dois. Ele vem para a reeleição, eu venho presidente. Não aparecer como candidato é uma negação à democracia. Qual foi o crime que eu cometi? Reunir os embaixadores? Tenha santa paciência. Não tem cabimento aí. O conselho é uma coisa que você dá e o outro recebe se quiser, tá ok? Por enquanto eu sou candidato porque eu digo para você, é uma negação à democracia. Estamos no ritmo da Venezuela, lá os dois opositores, o Maduro, né, que a Maria Corina do Capricho, não puderam vir candidato. Tá vendo a Romênia agora? A Suprema Corte tirou o mandato do candidato de direita eleito e depois confirmou a sua inelegibilidade. Estamos tendo um problema na Romênia. O povo não aceita
que a gente chama de lawfare, né? É interferência política no destino de uma nação. É de um nível de cara de pau e insanidade descomunal, né? Lawfare em cima do Bolsonaro, que cometeu uma quantidade grotesca de crimes, e ele coloca uma situação em que ele acha realmente que ele está sendo perseguido, uma coisa absurda e sem sentido, totalmente sem sentido. E aí as coisas estão claras aqui. O Bolsonaro não quer que o Tarcísio bata as suas asas. Olha, eu não sei até que ponto é um preço que o Tarcísio tem que pagar, porque o Tarcísio, na verdade, só é o que é pela oportunidade que ele recebeu do próprio Bolsonaro. Então, o Bolsonaro vai lá e vai cobrar aquilo que foi o próprio Bolsonaro que ofereceu. O Tarcísio ele tenta se afastar um pouco do bolsonarismo para dizer que ele não é tão radical, que ele é um sujeito moderado, mas muito provavelmente o que se desenha é a possibilidade do Tarcísio poder, inclusive, né, ser candidato à reeleição para governador, e se ele for sair com uma chapa a presidente, ele teria necessariamente que colocar alguém com sobrenome Bolsonaro. Pode ser a Michele Bolsonaro ou um dos filhos. A verdade é que o Bolsonaro realmente colocou ali um ponto final, pelo menos por enquanto, nessa questão de que o Tarcísio é o preferido da direita ou da extrema-direita para ser o adversário de Lula em 2026. Até onde vai isso? Não sei. A gente vai acompanhar aqui, mas eu considero o Bolsonaro capengando em muitos momentos, mediante o fato dessa quantidade enorme de crimes que ele cometeu e por ser um sujeito que tem uma altíssima rejeição. A verdade, nós temos que colocar aqui que, estando no poder, usando a máquina como usou, ele não conseguiu se reeleger. Essa é a verdade e ninguém tira isso da realidade. Eu vou trazer agora para você trechos dessa entrevista que o Bolsonaro fez ao lado do Valdemar Costa Neto hoje. Sempre pedindo para você dar o like no vídeo. Dê o like no vídeo e, por favor, se inscreva no canal. Faça a sua inscrição no canal e fortaleça o nosso trabalho. Isso é muito importante para que a gente continue trabalhando para você aqui. Eu quero trazer um trecho aqui inicial dessa entrevista do Bolsonaro ao lado do Costa Neto para você entender como é que estava o clima por ali. Olha lá. A gente vai voltar aqui à normalidade partidária agora. Tem muita coisa para fazer. Não é fácil acertar as nominatas, acordos, né, parcerias. Tem uma legislação, tem um projeto no Senado sobre reforma política, tem que ficar ligado. Principalmente, né, você aprova a reforma política. E daí, por exemplo, o veto sai depois de outubro. Daí não vale mais, tomar cuidado com isso. Se for o caso, nem manda o projeto para cima. Que a gente pode aí, tudo pode acontecer. Tá okay? Mas acertos, entre outros, que a gente vai vendo aí. Você ouvindo isso, você fala, puxa vida, né? O Bolsonaro republicano, falando sobre questões normais, questões voltadas à democracia. E, na verdade, o que se sabe, ao menos nos bastidores, é que o que eles querem é eleger um número maior possível de senadores, porque eles querem perseguir o judiciário. A ideia do Bolsonaro é eleger senadores para que esses senadores possam perseguir ministros do STF, perseguir o judiciário. E é claro que isso é uma movimentação antidemocrática, uma movimentação que não está em consonância com a realidade. Se tudo correr como de fato parece acontecer, apesar de estar muito apertado, o Lula ainda é o candidato preferido da população para se reeleger em 2026. Caso eles retirem algum desses ministros do STF, quem vai indicar o próximo é o Lula. Então, por exemplo, o próprio Alexandre de Moraes, que foi indicado pelo Temer, ao ser retirado, vai proporcionar para que o Lula indique mais um ministro do STF. Então é uma estratégia completamente imbecil e completamente estúpida. É uma coisa sem sentido, mas é uma política que eles fazem, né? Como já foi explicado. A política da extrema-direita é a política da destruição. Eles não têm pauta. Se você perguntar hoje qual é a principal pauta, o principal projeto, a principal defesa de um Nicolas Ferreira, por exemplo, um Eduardo Bolsonaro, que está há 15 dias nos Estados Unidos. Veja bem, o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos e não voltou ainda. Ele está lá nos Estados Unidos há 15 dias. Qual que é a pauta do Eduardo Bolsonaro? O que ele defende para o país? O que essas pessoas, Carla Zambelli, Bia Kicis, a deputada lá da Tiara, aquela chamada doida da Tiara,
O que esse pessoal, o próprio Bolsonaro, o que eles defendem como pauta para melhorar a vida dos brasileiros? Eles não têm pauta. A pauta é destruir. Vamos destruir o judiciário, vamos pedir impeachment do Lula, destruir o executivo, acabar com o país, vamos comemorar o Trump, que está ferrando com o Brasil. Hoje foi uma coisa nojenta, né? 25% de imposto sobre o nosso aço, o nosso alumínio. Vamos puxar o saco do Trump. E eu fico assustado porque o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais são os estados que são os maiores fornecedores para os Estados Unidos desses dois minérios. E esses dois governadores, tanto Zema quanto Tarcísio, eles utilizaram o boné Make America Great Again, ou seja, um boné favorável, né? Eles, comemorando a vitória do Trump, que está ferrando, principalmente com esses dois estados. Até quando que vai essa insanidade? Eu vou trazer para você mais um trecho dessa entrevista. Veja até o final esse vídeo, hein? Mais um trecho dessa entrevista do Bolsonaro, em que ele ainda insiste em se fazer de vítima, ainda insiste em falar contra as urnas eletrônicas a essa altura do campeonato. É absurdo isso. E ele ainda insiste no crime que o condenou. Ele foi condenado e ficou inelegível por esse crime e ele ainda acha que ele está certo até agora. Vamos a mais um trecho, olha só. Inquérito 1361. Na denúncia da PGR, que é da PF também, o golpe começou 29 de julho de 21. O que aconteceu nesse dia? Numa quinta-feira. Uma live que eu fiz criticando a urna eletrônica. Você pode criticar a Bíblia, você não pode criticar a urna eletrônica. E essa briga minha com a urna vem de muito tempo, não é de agora. Em 2012 comecei a brigar nessa questão. Em 2015 apertei um projeto, o Rodrigo Maia relator, acolheu. Uma emenda, né? Aprovamos, a Dilma vetou. Derrubamos o veto com mais de 400 deputados. Tudo pronto, o TSE comprou o maquinário. O Fux era presidente do TSE, me convidou, fui lá conversar com ele. Ele falou, em 2018 vamos ter apenas 5% das sessões com voto impresso. Tudo bem. E de repente, por 8-3, o Supremo diz que é inconstitucional. E qual é o argumento? O voto impresso compromete a segurança das eleições. Ora, na Venezuela só se pôde comprovar a fraude graças ao voto impresso. E foi a primeira vez que a Venezuela fez eleições com voto impresso, que foi uma exigência americana, porque eles queriam voltar a comprar petróleo deles. Foi acertado com a oposição, representantes dos Estados Unidos, tudo, voto impresso. E o Maduro, obviamente, fez o quê? Malandramente. Olha só se não está parecido com o Brasil. Pegou as duas maiores oposições, Maria Corina e Capriles, e tornou-os inelegíveis por 15 anos. Qual a acusação? Atos antidemocráticos. Atentou contra o Estado Democrático de Direito. Alguma semelhança com o Brasil? Que atos foram esses? Subir num carro de som e criticar o Maduro. Pronto. E daí a Suprema Corte, a Corte Eleitoral deles, né, logicamente. Mas então, para ele vai continuar então com a sua candidatura? Por enquanto eu sou candidato. Os outros candidatos por aí, você vê Gustavo Lima, você vê o Caiado, o Zema, eles têm seus partidos, poxa. Eu acho até que seria bom que cada partido lançasse seu candidato. E no segundo turno, os partidos se unissem, um dos dois, né, que passaram para o segundo turno. Seria a melhor coisa a fazer. Porque alguns me acusam que eu tenho que abrir mão do meu capital para apoiar alguém. Eu não tenho que abrir mão. E aqui você vê algumas questões, né? Ele dizendo que tem um capital político que ele quer usar loucamente e ele falando a respeito das eleições impressas na Venezuela. Isso chega a ser engraçado porque ele é contra a urna eletrônica aqui no Brasil, acusa fraude nas urnas eletrônicas aqui no Brasil. Depois ele cita a Venezuela, cujo voto é impresso, e ao mesmo tempo ele coloca em xeque a urna impressa, o voto impresso. Porque o que se fala a respeito das eleições na Venezuela é que elas foram fraudadas. Então, veja bem, então não tem alternativas. As urnas eletrônicas são fraudadas, o voto impresso é fraudado e não tem solução para um negócio desse. A questão é que lá na Venezuela, o Maduro não conseguiu provar que ele foi eleito. Mesmo com voto impresso, ainda existe uma possibilidade muito concreta dele ter fraudado as eleições. Aqui, não foi provado que há fraude nas urnas eletrônicas. O processo todo, que foi acompanhado por centenas, inclusive de auditores de fora do país, do mundo inteiro,
Nada foi comprovado a respeito de fraude nas urnas eletrônicas. Então, é um negócio assim que ninguém explica. E eu quero trazer para você esse último vídeo, que aí sim é onde a gente tem que parabenizar. No meio da entrevista, o Bolsonaro dando entrevista lá, você perceba que não tem um microfone da Globo ali. Porque o Bolsonaro tá louco para pegar alguém da Globo entrevistando ele, para ele hostilizar a Globo. No meio da entrevista, um sujeito grita lá de longe sobre a papuda. Que é isso daí? Na hora que eu tava vendo ali, quebrou, cara. Que isso daí foi espetacular. Dá uma olhada. Para que menores, 16, 17 anos, tirasse título. Esse pessoal, 3/4, vota na esquerda. E mais de 4 milhões de jovens se inscreveram. Só aí dá mais de 2 milhões de votos. Por outro lado. Presidente, como é que foi esse reencontro? Tá, vou esperar o momento certo. Eu tenho uma experiência que ninguém tem. Eu peguei uma pandemia e uma guerra e entreguei no azul o governo. Enquanto ele tava falando, o pessoal gritando lá no fundo, a papuda te espera, vai pra papuda. Porque na verdade as pessoas sabem que o destino do Bolsonaro é a cadeia. E é lógico, a gente defende que ele tenha um processo legal, que as coisas sejam feitas na maior lisura do mundo. Eu acho que Bolsonaro tem que ter oportunidade que o Lula não teve, de se defender, de ter um processo legítimo, de ter uma defesa correta, de não ter juiz combinando com o promotor, como aconteceu entre o Moro e o Dallagnol. Então a gente espera que as coisas aconteçam numa boa, mas pelas investigações, por todas as provas que tem contra o Bolsonaro, o caminho dele é a papuda mesmo. O caminho dele é a cadeia. Só que tem um detalhe, tá? Ele é militar. Então, muito provavelmente, ele vai para uma prisão militar, tá? Isso é importante também. Ele vai ficar preso junto com outros militares. É muito provável isso, tá? Só para colocar aqui. Coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito, né? Você acha que, de fato, foi melhor que ele não tivesse junto com o Valdemar Costa Neto? Ou você acha que não muda nada porque eles já estavam conversando, já tinham contatos aí? Coloca aqui nos comentários, não se esqueça de dar o like no vídeo e, por favor, se inscreva no canal. Faça a sua inscrição no canal, dê essa força pra gente. Nós temos uma dica, que é aquela dica da renda extra que a gente sempre fala aqui. Por que eu acho importante? Porque é a oportunidade de você ter uma renda extra mesmo. Você tem um dinheirinho a mais todo final do mês. Isso tem ajudado muitas pessoas. Eu fico muito feliz de pessoas que conheceram o projeto por intermédio do meu trabalho e estão tendo essa renda extra. Então o que você vai fazer? Você apenas com o seu celular você pode trabalhar aonde você quiser, no tempo que você quiser, na hora que você quiser, o horário que você quiser, da onde você quiser, e você já pode ter essa renda extra. Então eu faço esse convite para você. Aqui no primeiro comentário fixado tem um link que você vai direto para o WhatsApp. E lá no WhatsApp eu mesmo vou conversar com você. Sou eu que converso com você. Eu explico tudo, a gente conta todas as histórias para você saber como é, todos os detalhes. E aí você escolhe, aí você decide se você quer ou não entrar para essa escola de negócios que tem feito o maior sucesso, que tem transformado a vida de muitas pessoas que estão ganhando seu dinheirinho aí, tá bom? Primeiro comentário fixado, não se esqueça, tá? Primeiro comentário fixado. E olha, a gente tá agradecendo, tô agradecendo as pessoas, a gente tá muito próximo de chegar à nossa meta, que é atingir esses mais de R$ 2.400 que a gente tem que pagar aqui para o nosso software. Daqui a pouco eu vou parar de pedir, porque eu vou fazer, até amanhã eu vou fazer aqui para você o nosso levantamento, mas já tenho uma informação de que talvez a gente tenha atingido, mas falta muito pouco. Então, se você puder nos ajudar com R$20 ou mais, se você puder, nós precisamos de mais de 100 pessoas que possam nos ajudar com R$20 ou mais para a gente pagar o nosso software de fazer as lives aqui, o nosso aplicativo. Então, se você puder nos ajudar, o nosso Pix tá aqui embaixo, você pode mandar um Pix pra gente de R$20 ou mais para você ajudar que a gente continue o nosso trabalho aqui, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson e se você gostou desse vídeo, você vai gostar muito desse vídeo aqui, ó.